Olá, boa noite. Você está numa live do Criança Não é Mini Adulto e a gente vem falando sobre vários assuntos, né, que chegam aqui com as crianças. Nós falamos já com o pediatra do esporte, nós falamos já com nutricionista, já falamos com colegas fisioterapeutas. Aqui tem duas colegas minhas. E hoje eu quero falar com o Elton. Ele é um treinador de criança e adolescente. Ele treina a criança para prática esportiva e então eu convidei ele justamente porque eu acho que ele entende muito disso, né? Do treino excessivo até o sedentarismo. O Elton já entrou aqui. Eu quero só saber se vocês estão ouvindo bem. E aí a gente vai começar a nossa conversa. E se você tiver alguma pergunta, pode mandar aqui pra gente. Hoje eu estou um pouco resfriada, não estou no meu ambiente lá de costume do consultório, estou aqui na minha casa. Olá, Elton, boa noite. Oi, pessoal, boa noite, Renata. Tá ouvindo o Elton também? Ela falou aqui que tá ótimo, acho que era do meu som. Só para a gente saber se está tudo bem com o som aí. Bom, eu te ouço super bem, Renata. Também estou te ouvindo bem, Elton. Vamos lá, eu quero que você comece se apresentando, porque claro que eu vou sempre rasgar cedo para você, né? Que eu sou sua fã número 1. Pode se apresentar, Elton, fala um pouco de você, do seu trabalho. A Patrícia falou que o som tá ótimo. Ah, bacana então. Pessoal, boa noite. Renata, obrigado pelo convite. É um tema muito legal de se abordar, de trazer cases, né? Porque eu acho que a literatura traz muita coisa legal, mas quem está na prática, quem vive, quem recebe, quem entende o que está acontecendo ali na prática, traz um olhar, poxa, realmente, que a literatura fala com casa, né? Então, obrigado pelo convite e esse tema para mim é muito bacana, eu adoro. Bom, eu sou professor de educação física, né? Hoje a gente fala profissional de educação física, eu tenho uma formação na Unesp e durante esses anos todos de formado, eu já tenho quase 20 anos de formado, eu, entre aspas, fiz uma especialização daquilo que eu gosto de trabalhar, que é movimento. É difícil a gente ter uma pós-graduação, olha, vem fazer aqui a pós em movimento. Movimento do quê? Para o esporte? Não, movimento. Tudo que dá ali movimento, eu gostaria de aprender e trabalhar. E nesse tempo, trabalhando com adultos, trabalhando com crianças e, de uns anos para cá, trabalhando com crianças, adolescentes, que têm o esporte, principalmente futebol, como um foco de vida, poxa, eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto de treinar futebol, então eu falo de vida porque eles se comprometeram com eles mesmo que eles gostariam de competir. Então, toda vez que a gente entra em alguma coisa que a gente quer melhorar para uma competição, pode ser na mais tenra idade, hoje tem campeonatos de futsal, por exemplo, para sub-8, para você ter uma ideia, com 8 anos de idade. 8 anos, né? Tem lá um torneio nesse sentido. E nesses últimos tempos eu tenho trabalhado então com muitos atletas, então é um pouco do extremo do que é o sedentarismo, só que tem tanto case legal, Renata, que mesmo um garoto que tem uma vocação para ser um esportista de competição, ele teve em alguma passagem da vida dele um lapso, uma falha de um estímulo por vários pontos do sedentarismo, que a gente vai conversar hoje. Então, olha que engraçado, né? A gente vai falar exatamente ali de números e dados, né? Não sei se a Renata já passou em alguma live, mas aquela questão, acho que apenas 15% das crianças são ativamente, fazem atividade física de uma forma correta, da forma correta, né? São ativos, né? A gente não está dizendo nem de que pratica um esporte regular ou que é para competição, né? Apenas 15 são ativos, né? A gente tem uma porcentagem de que chega quase a 85% mesmo das nossas crianças brasileiras sedentárias, né? Sedentárias. Então, nesse tempo todo, então, assim, a minha formação foi educação física e eu, então, me especializei em estudar cursos. Como é que eu produzo movimento? E essa questão do produzir movimento, Renata, foi muito engraçada, porque muitas pessoas acreditam
que a tecnologia, né, as máquinas vão substituir alguma coisa. E, gente, não substitui um pega-pega, não substitui uma amarelinha, não substitui um pular corda. É super engraçado, né? As máquinas não vão conseguir fazer a gente adquirir um movimento que é um tijolinho base para uma construção gigante. Eu gosto de analogia, viu, pessoal? Então, vou falar de prédio para vocês, vou falar do primeiro andar. Se ele não existir, não existe o 10º, e por aí vai. Então, é super legal que, mesmo hoje, eu trabalhando com atletas, né, com garotos que competem, garotas, inclusive, tá assistindo aqui a Laura. A Laura é minha aluna daqui na Soccer Labs, e é uma garota que joga futebol super bem, e eu torço muito por ela. Cada dia mais eu tô torcendo para a Laura. A Laura tá aí com a gente. Então é isso, pessoal. Hoje eu quero falar um pouquinho dessa experiência que eu tive nesses últimos anos, trabalhando com crianças e adolescentes. O que eu vejo de pontos que hoje são fundamentais para a gente estimular as crianças, e aquilo que também está desestimulando, Renata. Porque eu acho que é o mais importante da gente colocar nessa live são pontos específicos que eles podem, entre aspas, estar cegos em algum momento desta fase tenra de ganho de movimento, até uma adolescência onde tem as partes sociais, as partes emocionais que também interferem. Mas é por esse caminho aí. Tá joia, que bom. E antes de mais nada também, quero dizer que você, estudando tanto, né, o movimento e as falhas aí, né, nas fases do desenvolvimento, você desenvolveu um método muito interessante, né, para as crianças, um método de gesto motor, né, de aprendizado motor, algumas coisas que às vezes pulou uma fase ou porque você, sei lá, mora num determinado lugar, não conseguiu ter aquilo, né, na sua fase de gesto motor, de aprendizado motor, e eu acho o seu método incrível. E aqui ele está numa conta pessoal, mas para quem quiser, é o Soccer Labs, né? É para o futebol, mas aqui a gente vai falar do geral, não só do futebol. Sim. Mas é muito interessante te seguir, porque realmente o Elton é um cara que faz ciência aí. Não só fala, né? Mas estuda e tem suas conclusões muito sedimentadas, né? Para a gente começar, eu queria que você contasse algum caso seu, assim. A gente tem alguns casos em comum, né? Eu sempre encaminho minhas crianças para o Elton, sempre que a criança se lesa, né? Tem alguma questão e precisa ficar aí entre a fisioterapia e essa parte do retorno ao esporte, eu sempre tenho encaminhado para você. E uma coisa interessante, né, que a gente estava conversando esses dias, ó, quanta honra, muita gente legal aqui. Uma coisa interessante que a gente estava conversando esses dias, né, eu e você, por causa de um caso específico, é que a gente tem criança que, entre aspas, é um alto rendimento, ele não chega a ser, porque não treina necessariamente todos os dias, mas só faz aquilo, né, Elton? Como que, o quanto a gente tem, né, quando eu falo criança, gente, sei lá, vamos pegar aqui de 7 a 17, tá? Que seria esse público aqui que a gente gostaria de conversar. E a gente estava conversando, e não é só uma, né? Vários outros, né? Ele só faz aquilo, ele não faz outra coisa. Se a gente for colocar dentro de uma tabelinha de sedentarismo, esse adolescente que treina intensamente 2 horas, 3 a 4 vezes por semana, e não faz mais nada, é sedentário, né? E corre, assim, corre grandes riscos, né? Não digo aquele risco corriqueiro de qualquer esporte, que é numa trombada, né? Não. Eu estou dizendo do risco, daquele risco que é você e você mesmo, sozinho, e ter sua lesão ali por sua conta e risco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, uma vez que isso tem sido bastante comum, né? Eu tenho observado que tem acontecido cada vez mais. Renata, bacana. Acho que no futuro, as nossas lives, a gente tem que ter uma lousa para a gente pontuar algumas coisas. Acho que é legal para a galera seguir. Vamos fazer sugestão para o Instagram. Vamos. Eu vou falar assim uma coisa que é legal, que eu gosto de colocar, pontuar. Quando a gente fala sedentarismo, você já tocou no ponto principal, que é, pô, Elton, mas o meu filho joga futebol e treina futebol, 4 horas por dia, todos os dias da semana. Ele pode ser sedentário? Pode.
E é esse ponto que é o mais engraçado, né? Porque, opa, como assim? Sedentário não é aquele cara que não faz nada? Vamos lá, pessoal. Renata deu uma voltou. Eu penso assim, Rê, dentro do que a gente, da complexidade do sedentarismo. Eu acho que a palavra em si, ela remete muito mais à questão de saúde, de um equilíbrio, né, da saúde do indivíduo, em produção de movimentos, em ter uma parte orgânica, fisiológica que funcione bem. Então eu preciso gastar uma energia, eu preciso fazer fluir o meu sangue pelo corpo, eu preciso respirar para o meu pulmão ficar forte, eu preciso fazer alguma atividade física que aumente minha frequência cardíaca para eu ter um funcionamento do meu coração melhor, né? Tem muito essa conotação. Tem uma parte também que eu gosto de falar bastante, que é uma parte de sociabilizar, e vocês vão entender depois no meio do caminho, né? Como é que a gente pode interagir hoje com essa questão do sedentarismo, que o sedentarismo, na verdade, são vários conjuntos, né? Tudo bem que a falta da atividade física é o principal conotação da palavra, mas eu acredito muito que o sedentarismo atrapalha 3 pontos principais, né? Tanto essa parte orgânica fisiológica, que é a falta da atividade física, eu estava explicando, o funcionamento do corpo, tem um monte de coisas aí importantes, que a gente pode aprofundar depois, mas também a parte da mecânica de movimento, que vai refletir não só em esportistas de alto nível, mas também em qualquer outra pessoa, a gente pode aprofundar também. Mas eu queria deixar claro, Rê, hoje uma das coisas que mais me incomoda no sedentarismo, que é a criança não querer fazer algo porque a parte social, de sociabilização dela não está totalmente consolidada. E eu estava tentando explicar isso, né, antes da live cair. O seguinte ponto, Rê, às vezes você mora num condomínio, num prédio, que tem crianças que brincam, tem o playground, tem o pega-pega, o esconde-esconde, hoje tá na moda polícia e ladrão, né? Tem um monte de coisas que dá para se brincar, que a gente já considera como uma parte do que a gente fala de atividade física completa. Daqui a pouco eu coloco para você o que é para mim atividade física completa. E a gente está perdendo isso, Rê, porque eu vejo hoje crianças que estão com dificuldades de ter uma aceitação de, por exemplo, eu não sou o melhor, a Renata é melhor do que eu no pega-pega, ela me pegou. Ah, não quero mais brincar, não brinco mais. Antigamente, Rê, eu vou resumir, pessoal, não brinco mais, no máximo, sabe o que eu ia fazer, Renata? Eu ia sentar do outro lado e ficar olhando as pessoas brincarem. Ou não iam dar, né? Ia dar 5 minutos, eu ia falar, deixa eu brincar de novo. Hoje, o que acontece, Renata? E é legal para a galera que está nos escutando, para a gente entender, por exemplo, como é que nós, adultos responsáveis pelas crianças, né, nós somos responsáveis por eles, podemos estar prejudicando sem querer. Porque a gente brinca, né? A gente, como pai, né, mãe, né? A gente acha que tudo foi certo. Mas será que a gente faz tudo certo? Será que a gente não está dando uma chupeta eletrônica ali? Ah, já que eu não vou brincar de pega-pega, eu vou pegar meu celular. Lá no meu celular, eu vou ficar tranquilo. Se eu perder, ninguém viu, eu reinicio o jogo e eu estou criando uma cultura de que eu não quero perder, eu posso reiniciar. E eu estou deixando de praticar uma atividade física, por exemplo, por eu não me socializar bem, não conseguir aprender, olha, não consigo correr tanto, não tem problema. É tão engraçado que na minha geração, Renata, tinha os meninos que já se auto-intitulavam, eu sou café com leite. Eu sempre fui café com leite em jogo coletivo, Elton. Mas os café com leite, Renata, jogavam, eles queriam participar. Essa que é a grande sacada, né? Eles se auto-intitulavam, não era um bullying, tá, gente? Era uma auto-intitulação. Eu sou café com leite, deixa eu ficar aqui. E às vezes, só o fato de estar ali, de estar tentando, estava socializando, estava fazendo alguma coisa, estava andando de um lado para o outro, pronto. Eu já tinha ali um ingrediente que já me fazia não ser tão sedentário. Eu estava participando de alguma coisa, mesmo sabendo que eu não era melhor naquilo. Eu digo isso hoje, Renata. Deixa eu só apontar uma coisa. A Ju tá aqui, Ju Caldeira, ela é mãe de uma criança que eu atendo. E a Ju, por essa questão de levar a criança para lá, para cá, né? Sempre que ela chega com a filha mais velha, que é a minha paciente, ela tá com o mais novo. E é tão interessante que, assim, ela faz de tudo. Eu não tenho recepção na minha sala, é um corredor. Ela faz de tudo para entreter o filho dela mais novo naquele corredor sem a tela.
Eu tenho TV lá, sempre disponibilizo a internet, né? Eu só queria dar parabéns para ela, porque assim, eu entendo, é uma mãe cansada, 6 horas da tarde, às vezes, né? E ela tá ali fazendo de tudo para isso. Eu sei que muitas vezes ela até como mãe, parece até que rema contra a maré, ó, ela aí, sou eu, é ela mesma. Mas Ó, assim, só para pontuar que esses legal. tempos, eu estava conversando com uma outra pessoa sobre o tempo, né, recomendado para criança e as mães se assustam, né? Estava conversando com uma mãe que é amiga minha, não atendo os filhos dela não. E eu estava dizendo, né, assim, de 2 a 5 anos a recomendação são 2 horas por dia. De 6 a 17 é 1 hora todos os dias. Então, é interessante, quando você fala isso, a pessoa se assusta. Nossa, mas 2 horas? É, 2 horas, vigoroso. Acontece que quando a gente corria na rua, gente, o tempo inteiro, era 2 horas, 3 horas, 4 horas, né? E às vezes quando você propõe alguma coisa, nossa, mas tudo isso para ele, né? E tem às vezes esse certo espanto. Claro que eu conversei até acho que há umas 3 semanas atrás, né, com uma pediatra do esporte, ela falando dos excessos, né, que tenha os comprometimentos, né, de fejamento de fisiócia, de osteoporose, tudo isso a gente sabe, né? Mas o quanto o sedentarismo, mesmo para quem treina, faz mal, né, Elton? Só queria pontuar aqui que não é tão simples assim, né, a gente manter uma criança ou uma adolescente em atividade física, né? Sensacional. Acho que parabéns para a Ju. Toda tentativa é válida. Não desistir, não entregar os pontos, né? Não entregar a chupeta eletrônica. Lógico, né? Se você puder, no ambiente que você tiver, propor algo, né? Que seja mais pedagógico possível, não muito eletrônico, bacana. Mas voltando, Rê, por que eu quis colocar essa questão do social para explicar um pouco do sedentarismo? Agora, pessoal, vou para uma outra ponta. Eu vou falar dos meus atletas de alto rendimento. Por que é alto rendimento, Renata? Eles recebem, eles são atleta olímpico? Não. Alto rendimento significa assim, eles participam de competições onde os melhores da faixa etária deles estão participando. É alto rendimento. Então, quando a gente fala de alto rendimento, é isso. Eu trouxe, por exemplo, dentro da metodologia que eu trabalho com esses atletas, algumas coisas, por exemplo, como, vamos trabalhar um pouco de fortalecimento e eu quero atingir um pouquinho de membro superior, um pouquinho de dorsal e um pouquinho de cervical. A gente vai trabalhar plantando bananeira. Renata, o problema não foi não plantar bananeira, eles não terem experiência de plantar bananeira. O problema foi o medo de plantar bananeira. Quando a gente coloca isso, pessoal, e eu quero que vocês entendam isso, né? Dentro da lógica do sedentarismo, estou falando de atletas de alto rendimento, né? De competição. Esse medo, na verdade, veio por falta de um estímulo, de uma aprendizagem. Mas, Renata, sabe por que faltou esse estímulo? Porque em algum momento da infância desse camarada, ele não quis plantar bananeira ou não foi estimulado para isso, ou se foi, ele tentou Proibido. ou foi proibido, que também pode ser, né? Ou foi alguma coisa do gênero, tentei uma vez, não deu certo, vou me machucar, deixa eu ir pro meu celular, deixa eu ir para uma outra coisa. Gente, essas coisas que hoje acontecem muito, estou dando um exemplo, Renata, para dizer assim, eu tenho atletas, né, que não andam de bicicleta, e eu explico a importância de um exercício cíclico para um monte de coisas, para ganhar ritmo. Só para dar um exemplo, eu estou indo para alta competição, para alto rendimento, Rê, para a galera entender como que alguma coisa que não foi estimulada atrapalha até quem é do rendimento. Imagine, então, para quem hoje está sedentário total, que não está praticando 1 hora de atividade por A dia. bicicleta, por exemplo, tem todo o equilíbrio de tronco, né? A dissociação de cinturas, pélvica e escapular. Tem a questão da coordenação motora ampla, né? Que o pessoal de escola adora falar de coordenação motora fina, mas a ampla é o que mais a gente precisa para o nosso dia a dia, o que a gente precisa para a prática desses esportes, né? Como basquete, como futebol, como tênis, né? Exato. Enfim. Então, na verdade, gente, agora fazendo uma ponte para o terceiro ponto, que eu também coloco como um dos pontos principais do sedentarismo, então a falta em si de qualquer atividade física, parte fisiológica, orgânica, já não vai fazer meu coração, meu pulmão, minha articulação, meu sangue não funcionar da forma que deveria. Não funcionar, que eu digo assim, não evoluir. E tem essa parte social, que ela também atrapalha bastante, né? Eles estimulam ser mais sedentário, porque eu me
eu me arrisco menos, né? Não quero, não gosto, nunca fiz. Cara, nunca deu uma cambalhota, né? Eu tava trazendo para os meus atletas, Renata, olha lá o atleta do Palmeiras, Michael, tem 1,60 m, subiu e fez um gol de cabeça. Será que tinha algum movimento ali, né? Que trabalhou um pouco da cervical? Será que tinha uma musculatura forte externa pelo mastóide? Começa a explicar isso para os atletas e eu pergunto, vocês já fizeram cambalhota para saber como é que eu equilibro a força? Ai, voltou, Reda? Voltou? Aqui, voltou. Ah, né, que Não, tinha dado uma voltou. congelada. Né? Aham. Então, Como é que equilibra a força? Deram uma cambalhota para saber toda a parte do né? pescoço. E aí a gente vai para aquela parte que eu falo, que é a parte biomecânica, né? Quando a Só gente um não... parênteses sobre isso, você participou de um grupo que eu selecionei, tá lá no meu site, incrível, sobre esse lance do pescoço. Você deu uma participação super interessante lá sobre legal. cabeceio. Tem você e outros profissionais. Quem é do futebol aí tiver interesse, vale a pena lá ver. Legal. E aí, pessoal, tem essa parte da biomecânica. Hoje, nós estamos falando, né, de crianças, de adolescentes, mas adultos também, né? Isso serve para todo mundo. Que eu vou comentar assim para você, Rê. E vou começar lá do começo. Começar do começo é complicado. Começar lá da nossa pré-história e vir agora para os nossos tempos contemporâneos. O nosso corpo, Renata, ele foi feito para caminhar, nadar, escalar, agachar, rastejar. É para isso que a gente tem. O nosso corpo é o mesmo de milhares de anos atrás, né? Braço, formato do braço. Tá mudando, né? Segundo o Drauzio Varela, pode ser que a gente esteja o braço mais curto daqui a um tempo. Não sei se vai acontecer isso. Então, na verdade, a gente tem um produto que foi feito para uma função. Estou falando agora para todo mundo entender melhor. E a gente não está dando a função para esse produto. A gente está coibindo essa função. Beleza, até aí, Elton, tá, eu não quero, não gosto, né? N motivos. O que pode me prejudicar? Aí que tem alguns detalhes importantes. Uma criança que já não tem essa parte mecânica, a biomecânica correta, ele vai sentir dor na primeira corrida quando você fala, meu filho está mais gordinho, deixa eu colocar ele na esteira para correr. Mas olha o joelho dele como está valgo, olha o pé dele como está plano, olha o quadril dele como está desalinhado. Gente, vocês conseguem andar num carro desalinhado e dar o máximo de velocidade nele? A gente não consegue, Rê. Então a gente está falando que a falta de estímulos motores vai atrapalhar até mesmo uma retomada, caso a gente tenha algum problema. Então eu tenho atletas de competição, né, que tem problema de valgismo, que alterou, que usou uma palmilha, mas o joelho ficou com mais valgo dinâmico ainda, e que o quadril dói. E, gente, eu estou falando de atletas de competição, né, Rê? Imagina para quem não faz nada. Todos os problemas podem acontecer. Então eu estou dizendo assim, Rê, eu vejo que o maior problema do sedentarismo nessa faixa etária, dos 7 aos 17 anos, na verdade, a gente não pensar no que pode ocorrer com eles quando eles quiserem retomar alguma coisa. Vou dar um outro exemplo, Rê. Você hoje não tendo algum estímulo que a gente chama amplo nessa faixa etária, imagina como é que vai ser sua sociabilização na universidade, por exemplo, vamos acampar, vamos escalar uma montanha. Cara, você nunca fez isso. Você não estimulou, você vai fazer depois de adulto? Será que você vai conseguir? É difícil, às vezes vem alguns exemplos que eu assisto televisão e tem uns exemplos assim trágicos, eu falo, gente, será que ninguém pensou no movimento? Não sei se vocês acompanharam, teve uma mulher que tentou atravessar o deserto do México para os Estados Unidos e foi abandonada no meio do caminho. Será que ela estava preparada para fazer uma travessia daquela? Então, assim, eu dei esse exemplo maluco agora no meio do caminho porque me veio à cabeça, né, nesse sentido. Então, a retomada fica muito mais complexa. Fora outros problemas crônicos que a gente pode desenvolver por falta de movimento, né? De ombro, de quadril, joelho. E aí a gente vai falar assim, poxa, Elton, não fiz nenhum esforço, minha coluna está doendo. Óbvio que está doendo, não tem tônus. Gente,
né? Imagina um grupo muscular que ele se contrai, ele fica ativo para sustentar uma estrutura óssea que não, se eu soltar o músculo, o osso cai. Então a gente não entende, eu não tô né? aqui no consultório para usar aquele exemplo da tensegridade, que eu adoro, do elástico, né? Exato. Mas a gente precisa, eu gosto de dar o exemplo assim do carro, né? Não vou falar do carro novo, do carro velho, mas eu vou falar do carro que está balanceado e do carro que não está. O nosso corpo, ele trabalha no sistema de economia de energia. Bom, se aquela articulação ali não está funcionando direito, uma outra articulação vai ter que fazer o papel dela, mais o papel daquela que não está funcionando direito, né? Então, na verdade, quando a gente pega, por exemplo, às vezes adolescentes, né? E eu escuto isso muito de mãe. Ai, meu filho tá com uma zika, toda hora ele se machuca, toda hora ele se machuca. Mas não finaliza, né? Não finaliza e não percebe que assim, machucou o joelho. Gente, não tá no joelho a questão, né? Machucou o pé, não tá no pé. Vamos um pouquinho além disso, né? Não é uma zika que tá em cima do seu filho, não. Vamos imaginar ele no global, né? Todo mundo tá tendo as funções que precisam ter, tá todo mundo fazendo o que sabe fazer, né? Porque você tem um músculo X da função X e às vezes ele está emprestado lá para uma outra função que não é a dele. Daqui a pouquinho, quando ele for solicitado para essa, primeiro, ele não vai dar conta e segundo, ele vai se machucar, né? Aí Exato. Você tem essas questões todas aí, né? E aí, por isso que eu falei que eu dividi um caso com você, foi bem a hora que caiu a conexão da outra vez, né? Que a gente dividiu vários casos assim, de adolescentes que treinam pra caramba, que são muito bons, que estão aí dentro desse alto rendimento e que só fazem isso, né, Elton? Não fazem mais nada. Vai no treino, tantos dias na semana e depois nada, absolutamente nada. E não é nem ativo, né? Não tem nem aquele incentivo de andar um pouquinho mais no estacionamento do shopping, de dar uma volta, né? De fazer outra coisa, de suar um pouco, de subir a escada. Não, é uma preguiça total, só tem energia para fazer aquilo lá. Vai se machucar. Renata, vou dar um exemplo bem legal. Até tem uma pergunta que você está fixada aqui de natação, para poder a gente não esquecer dela, tá? Isso. Eu vou falar um pouco do esporte cíclico. O que é um esporte cíclico, pessoal? Imagina você correr. Você vai fazer a mesma coisa toda hora. Pensa em alguma coisa cíclica, exatamente como a bicicleta, né? Fica só naquele movimento, um trilho do trem, né? A natação, ela também é um esporte cíclico, se a gente for pensar que a gente tem que transpor de um lado ao outro, né? Pode ser um nado crawl, borboleta, né? E por aí vai. A gente pode até mudar alguma variação, mas ele é um esporte cíclico. Eu atendia, antes de começar o projeto com atletas de futebol, corredores de rua. Aí os corredores de rua chegavam aqui comigo com tornozelo, joelho e quadril. Todos detonados. E a gente vai começar a entender, né, por que esse tornozelo, esse joelho e quadril estavam detonados. A maioria dos casos que vieram de machucados por trauma, né, por alguma coisa, foi uma torção, alguma coisa, eu perguntei, cara, como é que foi essa torção? Elton, eu estava correndo, tinha um cara na minha frente, eu fui ir para o lado, torci o joelho. Aonde eu quero chegar com isso? Nesse exemplo que a Renata deu, quando a gente pratica apenas uma coisa, que nem eu sou um atleta de futebol, por exemplo, de vôlei, que seja, eu só faço isso, minha semana toda. Segunda, terça, quarta, quinta, só futebol, 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 futebol. Tranquilo. O dia que você for estimulado a fazer algum outro gesto de um esporte que você não pratica, pode ser que você se machuque por trauma. Vou dar um exemplo, Rê. Você chega na imigração, você fala português muito bem. Se não souber falar um pouquinho de inglês, não passa lá, né? Se machuca. Mas eu falo sempre isso. Mas, gente, repertório motor é isso. Não adianta saber só 100 palavras. Você vai precisar de 1000, de 1 milhão, né? Mas eu sou muito bom nessa 100. Tá. Um dia que você precisar de 101... Entendeu? Aí a gente fala assim, Renata, um atleta de futebol, por exemplo, que é chutar uma bola, né, para um lado e para o outro, ele precisa treinar, por exemplo, cambalhota, rastejar, estar no chão? Se você falar assim, Elton, mas não precisa, porque ele vai chutar bola. O dia que um atleta cair, como é que ele levanta? Como é que ele cai? Ele já reagiu a uma queda? Como é que os grupos musculares trabalham numa queda? Como é que eu fico numa queda? Mas Elton, isso aí é de vez em quando. Mas é aí que está o problema, né? A gente tem que estar preparado, a gente tem que preparar um corpo, na verdade,
para gerar movimentos que possam acontecer a qualquer momento no seu esporte. Então, lesões em adultos, por exemplo, muitas lesões são realmente por traumas, né? Então, assim, uma torção de joelho, o Walter é um sacana. Subir na árvore, Walter, se soubesse o bem que faz subir em árvore para os seus atletas e qualquer atleta de futebol do mundo aumentar a velocidade, você não tem ideia. Eu dando um exemplo, assim, eu vivo falando assim, gente, quer correr mais, sobe em árvore. Depois eu explico por que tem que subir em árvore. Continuar a linha do raciocínio. Então, assim, essa questão do esporte cíclico, né, nesse sentido, mas eu jogo futebol. Cara, mas tem que aprender a rodar o teu corpo, você tem que aprender a dar cambalhota, porque se você cair, você levanta, como é que você machuca? Algumas lesões que pode ser trauma, mas a maioria pode ser estresse. Quando as pessoas vão fazer rotações, eu vou fazer uma rotação, por exemplo, do meu quadril. O futebol, por exemplo, eu tenho uma questão bem ampla, né? Ele não é uma coisa cíclica, é randômica, você vai para um lado, pula, agacha, vai para um lado, gira. Mas se você não treinar, por exemplo, alguma rotação, pode ser que você machuque alguma articulação, principalmente quadril. Aí a gente fala assim, mas Elton, legal. Então o que a criança pode fazer de uma forma de movimentos amplos, que é aquilo que eu falo? É uma atividade física ampla, para ela jogar melhor um esporte. Vou parar de falar de futebol aqui, que toda hora vem futebol na cabeça. Eu falo para todo mundo assim, dê experiências motoras múltiplas, aonde essas experiências construam para esse garoto, para essa garota que está fazendo atividade física, primeiro, uma consciência melhor do corpo. Segundo, como é que eu estou estimulando um grupo muscular que eu não conhecia, não entendia que ele trabalhava. Quantos meninos que estão trabalhando comigo estão entendendo que glúteo tem glúteo médio, glúteo máximo, glúteo mínimo. Tudo era bumbum, tá, pessoal? Era tudo bumbum. Trabalha bumbum como? Todo mundo já imagina a Carla Pérez, a Anitta fazendo alguma coisa com caneleira. Não, tem um monte de treino que dá pra gente fazer para quadril, que a gente estimula glúteo, né? Glúteo médio, como é que ele ativa, como é que ele abduz. E aí a gente vai explicando isso para os atletas e fala, tá vendo esse gesto que você faz, por exemplo, de passe, né? Pode ser qualquer esporte. Tá vendo esse grupo muscular? Ele tá te ajudando a controlar o movimento, a desacelerar o movimento para você retomar o próximo. Então, assim, hoje eu comento para todo mundo, poxa, o que você indica para o meu filho para ele melhorar o futebol? Esportes cíclicos, natação, bicicleta, corrida. Esportes onde a gente tem que ativar um pouco de propriocepção, pode ser skate, pode ser o patins, onde a gente tem que estar toda hora ajustando essa questão do equilíbrio de base unipodal. Esportes de força, se você falar para mim assim, Elton, judô, sim, judô, para entender base, para entender rotação, para entender como é que eu tenho que sustentar a minha carga e a carga de um oponente que pode vir em cima de mim. Esportes trabalhar com as alavancas, né? Entender. Trabalhar com as alavancas, exato, né? A gente às vezes faz alguns exercícios aqui, eu faço um exercício de base unipodal, né? Que eu peço para eles fazerem a flexão do quadril. E eu falo, olha, não desce a carga, eu quero que você suba a perna. Ninguém consegue equilibrar o corpo, né? E é muito engraçado. Então, resumindo, eu estou falando de atletas de competição agora. E eu comento exatamente tudo isso, porque cada ponto desse, lá no final, no produto final, ele vai ser útil para alguma coisa. E eu tenho 2 exemplos de esportes de alto nível, né, de alto rendimento, no caso, muito legal. O Bayern de Munique, para você ter uma ideia, ele não tem mais categorias de base de 11 anos para baixo. Não tem mais categorias de base. O que eles entendem? Não tem essa especialização precoce, né? Exatamente. E, na verdade, não é nem a preocupação com a especialização precoce, que, na verdade, já gera um outro tipo de sedentarismo que você já comentou. É justamente o contrário, é ir contra esse sedentarismo. Eu não sei se você já desenvolveu o nome, como é que é esse sedentarismo de um esporte só, de um movimento só? Tem um nome, não é possível. Tem alguma coisa que você deu uma nomenclatura? Né? Não sei. É um tipo de sedentarismo, porque só faz uma coisa e não faz outra. Quando eu citei esses casos para você, é o que citar no sentido assim, a pessoa que só faz aquilo, né?
ela não tem prazer no movimento, né? Não, tá sempre, o corpo dela está sempre trabalhando em economia de energia, não se movimenta, né? Passa muito tempo, não tem necessidade de se espichar, de se esticar, de caminhar um pouco. Não percebe que tudo isso é renovação do tecido, né? Muscular. Exato. E tá o tempo inteiro ali, e fica, lógico, empobrecido de gesto motor, de tudo isso que a gente tá falando aqui, né? E vai ter mais lesão, enfim, tudo isso que a gente já sabe. Mas não sei se tem isso, mas E aí poderia lá no ter. Bayern, e lá no Bayern de Munique que eles falaram, olha, todos os meninos que têm potencial para futebol, bacana, vocês vão entrar num programa Ser onde, especialista. onde vocês têm que fazer todos esses esportes aqui. Tem esportes de contato, tem esportes de tipo tênis, né, de troca de bola, tem esportes vôlei, basquete. Então, na verdade, eles querem que cada vez mais cheguem garotos para o futebol, mas que tenham tido experiências motoras diversas, que eles acreditam que essas experiências elas podem contribuir em algum momento, experiências motoras, tá, pessoal? Em algum momento para o melhor desenvolvimento técnico, tático desse garoto lá no jogo. Então, eu estou falando de um Bayern de Munique, uma potência mundial no futebol. No ano passado, quando nós fizemos as lives, né, que eu convidei todo mundo, você foi uma convidada minha, eu descobri lá no Atlético Paranaense, que é um clube bacana, temos 2 amigos lá, agora só o Jonathan, o PH tá no Chipre, e eles comentaram para mim que até o Sub-11 ou Sub-13 era obrigatório os garotos fazerem, além do futebol, capoeira e badminton. Badminton, capoeira e basquete. E basquete, boa, e basquete. Olha que legal, gente. A gente está falando de capoeira, aonde nós temos estímulos motores que têm sustentação do corpo, tem rotação, tem base de equilíbrio, tem uma questão de consciência corporal, de direção, né? Essa questão da transversalidade a todo momento, eu estou rotacionando. Estou falando de badminton, que é um esporte com bola, que aumenta o meu nível de concentração, todo momento ela tem que estar conectado para onde que essa bolinha vem. E basquetebol, que hoje, né, tem muitos estudiosos de futebol, por exemplo, famosos, que estudam basquetebol, que, né, é a evolução do futebol. Nossa, grava esse pedaço que eu vou colocar aqui para uma pessoa que tem aqui em casa ouvir, porque ficou tão bravo quando eu coloquei no basquete. Tá indo, né? Mas não gostou. O basquetebol, Rê, é a evolução do futebol em termos táticos, né? Mas assim, eu me lembro que quando eu estudei essa questão do esporte, eu sei que muita coisa vai evoluindo, mudando, né? Quando eu me especializei assim nisso, que o basquete foi tido como o esporte mais coletivo mais completo, né, em termos de gestos motores. Eu falo porque assim, a ciência está sempre em evolução, né? Então pode ser que alguém já tenha estudado alguma outra coisa depois, né? E o basquete, assim, claro, ele tem muito mais contato, ele tem as questões de algumas lesões também, mas como gesto motor, né, ele é muito completo, porque ele também envolve giro, envolve membro superior, né? Tem muita coisa interessante. Exatamente. Né? E no basquete, né, em relação à parte tática, né, eu estava pontuando, num futuro, só para não fugir muito do nosso tema, o futebol está caminhando para ser um basquete por uma frase que eu gosto de falar muito para os meninos, que é intensidade de participação. Um jogo de basquete, os 5 atletas que estão jogando, a todo instante eles estão participando de uma possível jogada. Eles têm que estar dando opção de jogada. O futebol está caminhando para isso, né? Não tem mais aquela questão de enquanto a bola está do outro lado e eu estou desse lado aqui, eu estou tranquilo. Cara, você tem que estar participando também, tem que dar alguma opção. Então é mais ou menos nesse sentido. Então é nesse ponto que eu comento da importância de você dar múltiplas experiências, tanto na parte de conhecimento de esporte, mas de estímulo motor, pessoal. Estou falando realmente de você fazer o garoto entender o corpo dele. Como é que o corpo dele reage em algum momento de desequilíbrio, como é que o corpo dele reage se ele tiver em uma base unipodal, como é que o corpo dele reage se ele tiver em movimento transverso. Dando essas experiências, esse garoto vai começar a melhorar toda uma consciência corporal e ele vai compreender lá no final, e eu faço muito isso, viu, Rê? Eu falo muito que o gesto esportivo ele não existe.
O que existe é um conjunto de gestos motores que no final a gente acrescenta uma bola para ele virar um gesto esportivo. Ou uma bola, ou um Uma tablado, regra. ou uma água para nadar. Então, assim, não existe o gesto esportivo. Vários conjuntos de gestos motores que, no final das contas, ele se transforma no gesto esportivo. Então, se a gente não entender como é que se transforma esse gesto motor em esportivo, ele não existe, né? Ele sempre vai ser ineficiente. Mas é mais ou menos isso, pessoal. Quis falar um pouquinho, né, dessa questão biomecânica um pouco mais aprofundada, que é um pouco da minha praia, né, onde eu vejo muitas questões. Eu nem comentei aqui nada de cases de coisas crônicas. Ah, tem um machucado crônico no joelho, no quadril. Eu acho que a Rê já deve ter passado em alguma live nesses pontos, né? Mas estamos falando de crianças e adolescentes que, de repente, está desenvolvendo algum problema crônico e que esse problema, quando você não for cuidado, se não for agora, poxa, como é que eu posso melhorar isso? Ele pode piorar, ele pode tirar a Uma questão que oportunidade acho de que era alguém. interessante pontuar, assim, Elton, seria assim, não sei como elaborar muito bem isso, mas essa consciência, né, a importância de ter múltiplos gestos motores, né, de você saber vários para poder saber desempenhar bem o seu, acho que é uma coisa. Outra coisa é como isso previne, é claro que a gente já conversou sobre isso também, aquela lesão do corpo a corpo ali, do 1 a 1, é praticamente impossível você prevenir, né? Mas aquela lesão, a autolesão, né? Uma lesão de um movimento repetido que você não está apto a fazer ou está sempre compensando e sobrecarrega uma outra articulação. Mas só um ponto que eu me lembrei enquanto você estava comentando, assim, várias crianças que eu já avaliei, não crianças de atleta, não, mas que vieram para fazer um trabalho postural, uma questão de marcha e tal, e eu recomendei para os pais X esportes, ó, leva nesse esporte A, nesse B, nesse C, esse vai trabalhar isso, esse vai trabalhar aquilo, esse vai trabalhar aquilo outro. Ah, mas e aqui? Não, ele não precisa da fisioterapia, ele não precisa de mim, ele precisa fazer isso, fazer aquilo e fazer assim. Daqui um ano você volta, se tiver alguma coisa bem específica, a gente trabalha. Umas pessoas acham interessantes, outras acham meio esquisito, né? Mas tem muito a ver com essa questão de que você tem comentado, né? Aqui até um outro falando, estou crônico em todo o meu corpo, osso, ciático, joelho, artrose. Essa questão da artrose, às vezes, eu não sei qual a idade, né? Essa questão da artrose pega muito adolescente de 12, 13 anos, né? Que tem um descompasso aí, um desequilíbrio da musculatura dos membros inferiores, né? Principalmente algum esporte de impacto, não necessariamente o futebol. Pega muito mesmo essa questão da condromalácia e é só um desequilíbrio muscular de quadríceps, né? E não só de quadríceps, mas de toda a musculatura da coxa. Às vezes não usa bem o abdômen, usa demais um músculo X do que o Y. 52 anos, mas tem que fazer esporte. Então, o que muitas vezes é um desequilíbrio e a pessoa reforça aquele desequilíbrio porque não tem... Aí eu vou falar tanto da minha classe quanto da sua, não tem um profissional atento, né? E aí expõe essa criança, esse adolescente àquele estímulo, justamente ao estímulo que ele compensa, não corrige aquela compensação e ele fica deixando aquele músculo acessório ainda mais forte, né? E aquele principal ainda mais fraco e piorando ainda mais essa condição, né? E aí vem de novo a questão do sedentarismo, do gesto motor e da amplitude de movimento, de tudo isso que a gente sempre fala. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, Elton. Renata, muito legal. Sabe que eu tenho atletas que vêm com uma certa lesão. Poxa, mas como assim essa lesão, né? E eu sempre comento para eles assim, olha, toda vez que você me trouxer um problema, me traz um mecanismo. Como é que você chegou nessa lesão? Como é que você se machucou? Então eu comento muito de mecanismo de lesão com todos esses garotos, né? Eu gosto de fazer analogias até para as pessoas que não são da área da saúde, né, que não vão conhecer algum termo, entender onde eu quero chegar. Então todo mundo aqui tem um carro, ou anda de carro, né? E aí no caso, tá lá, o pneu tá gastando, né? Do lado, né? Eles falam que o pneu tá ficando gasto. Aí você olha para aquele pneu gasto e não faz nada. Continua andando com o carro. Continua andando com o carro. Eu não vou dar um tempo, eu vou perder esses pneus.
porque eu não fiz o quê, pessoal? Eu não alinhei. Existe uma coisa no carro que chama alinhamento, né? Então, esse é o ponto que eu gosto de colocar para todo mundo quando a gente vai explicar essas lesões de estresse por movimentos compensatórios, por exemplo, você não ter um padrão de movimento estruturado. Você, por exemplo, tem muitos atletas aqui que, mas professor, eu estou com um problema no meu joelho. A gente vai ver o joelho, o joelho ele fica num valgo dinâmico porque ele não tem arco plantar. O pé está plano. E aí todo movimento de corrida está fraco, e está enfraquecido, o joelho vai se aproximando. Então ele não entende, por exemplo, que o joelho não é onde está a causa do problema. A causa do problema começou lá no pé. Você com o pé plano, sem arco plantar, o adutor do hálio, sei lá, mas fraquinho, sem estímulo nenhum, ele não faz uma base para o pé, ele não passa sustentação para a musculatura de cima. Para as pessoas entenderem só esse ponto, eu gosto de dar um exemplo assim. Acho que todo mundo já lavou um quintal de cerâmica ou um banheiro. Aí você está lá com o pé de sabão, você está todo andando assim. Sabe por que a gente anda assim? Porque o nosso pé não tem a estabilidade. Aí a gente vai para uma parte sensória motor e fala, meu amigo, você vai cair. Aí você ativa todo o grupo muscular. É mais ou menos isso que a gente precisa fazer com os pés, nossas crianças, né? Eu preciso começar com os pés. Todos os meus atletas, a não ser aqueles que têm alguma lesão, que está em tratamento, eu estou com uma lesão no calcâneo, porque um estresse, uma batida, um trauma. Todos os meus atletas, eles treinam descalço. Quer dizer que eles fazem exercícios para os pés todos os dias? Não, eles treinam descalço. O fato de já estar descalço já é um estímulo. Então, assim, esse é o ponto que eu começo a explicar para as pessoas qualquer outro tipo de problema crônico que possa acontecer por ter muito movimento compensatório. Então a gente vai ter assim, exemplos claros de dores por movimento compensatório, né? Você tem lá um garoto que chega cifótico, né? Ele está lá todo com o ombro caído. E aí eu comento assim, poxa, você acha que esse garoto vai conseguir gerar uma velocidade maior, por exemplo, quando ele estiver jogando um esporte? Aí eu dou um exemplo claro, vamos fazer uma corrida. Eu e a Renata agora a gente vai correr. Renata, é obrigatório que você corra com os braços cruzados, e eu vou correr com o braço livre. Quem vai ganhar, Rê? Eu começo a dar exemplos nesse caso para as pessoas entenderem como um grupo muscular todo desativado, não tá encaixado, pode atrapalhar num outro esporte. Aí depois o garoto vai ter dor, não consigo dar o máximo. Então, esses são as coisas que eu mais falo aqui para alguns atletas. A gente tem vários estudos, né, com aumento de velocidade, né, sobre o fortalecimento da musculatura profunda do quadril, né, da lombar, e que muita gente fica aí correndo principalmente criança, né? Isso eu fico doida com essas coisas quando eu vejo isso, treinador. Por isso que eu falo muito do criança não é mini adulto, né? Treinador fazendo esse tipo de coisa com criança. Não, gente, aquele lá, o paraquedas lá, aumenta a velocidade de adulto, tá? De criança não aumenta, não. Mas, e que a gente... Muitos estudos, né, mostrando que você pegou um grupo estudou só a velocidade, e um grupo não aumentou a velocidade, ficou fazendo aqui o trabalho, né, da estabilização segmentar, a gente chamava assim antes, né, mas desse fortalecimento da musculatura profunda, e lá na frente, e não treinou velocidade, lá na frente colocou os dois grupos juntos. Esse grupo que trabalhou aqui esse fortalecimento sempre ganhou daquele que treinou apenas a velocidade, né? E isso estudos em adultos, hein? Imagina só em criança que está em pleno desenvolvimento, né? E que velocidade em criança é um conjunto de coisas um pouco diferente de velocidade, que é um outro conjunto de coisas, né? Um pouquinho diferente dos adultos, né? Então, só para pontuar aí que... E eu vou aproveitar disso, né? E endossar o que você falou, Rê. O Walter fez uma brincadeira lá no começo da questão de subir em árvore, né? Uhum. E aí as pessoas falam assim, professor Elton, eu trouxe aqui meu filho, eu preciso aumentar a velocidade dele. Vamos! Eu acho que deve ser a maior queixa, né, Elton, quando as pessoas procuram você. Muito, é maior. E aí, 99,99% das pessoas já vem até de tênis, uma garrafa de isotônico e fala assim, quando ele começa a correr na esteira. Aí eu falo pro pai, pode mandar ele tirar o tênis, pode mandar ele tirar a meia, e ele vai escalar, ele vai colocar um pé o mais alto que ele puder, e ele vai gerar força para jogar o corpo dele para cima. É exatamente aquilo que você imagina. Pessoal
que não conseguiu visualizar essa minha explanação. Imagina você com uma perna para frente e outra para trás, fazendo aquele tradicional alongamento, que você flexiona o joelho da frente, o joelho de trás aproxima do solo. Então esse é um gesto de amplitude máxima do quadril, onde eu estou fazendo como se tivesse uma corrida, né? Quando eu faço o alongamento, beleza, eu peguei as fibras musculares, né, dei uma esticada nelas, só que elas estão desativadas, elas não vão conseguir contrair, elas não vão gerar força, né? Agora, suba numa árvore, aumenta a amplitude do quadril, eu faço essa amplitude como se eu estivesse alongando, eu vou gerar uma força na perna da frente para sustentar o corpo todo e me projetar para cima. Agora coloca isso no plano do chão. É assim que a gente corre, é assim que a gente aumenta a velocidade. Se eu tiver grupos musculares ativos com máxima amplitude. Como assim, professor? Dá uma dica. Corre de calça jeans com menos amplitude, com alguma coisa te segurando, e corre de bermuda. Vocês vão ver onde vocês vão correr melhor. Então, assim, tu quer dizer que então eu tenho que correr com passadas mais largas que eu puder? Calma, não é bem por aí. É a máxima amplitude com máximo torque. Para quem não entende o que é torque, é quando você consegue projetar a próxima força. Se você fizer uma passada muito larga e não tiver torque para projetar a próxima, você não está fazendo da forma correta. Quando você fala do pé, né, do joelho, tem algumas pessoas que na base, né, não faz as 3 fases da marcha. Né? A marcha não faz a parte do apoio total, né, do impulso, não faz. Então, não faz toda a parte. O pé primeiro põe essa parte no chão, depois ele apoia inteiro, depois ele impulsa. Não, se você tem ali andando com o pé de pato, não adianta você tentar aumentar a velocidade. É claro também que ninguém vai mudar a forma que o pé é depois de certa idade. Não é mudar, usar palmilha, usar botinha, não é. É deixar o pé forte ou fraco. Claro que a gente tem algumas convenções, né, e que não necessariamente se aplica a todo mundo, como se todo pé cavo fosse forte, todo pé plano fosse fraco. Isso não é verdade. Mas na grande maioria, sim. Se você quer aumentar a velocidade e tem pé plano, você precisa mexer ainda mais no seu pé, mais do que o cara que tem o pé cavo, não tenha dúvida disso. Mas não adianta você que tem o pé X ou Y tentar trabalhar uma outra coisa, porque vem da base, né? Base, pé. Exatamente. Bom, e é mais ou menos isso. Eu acredito muito nessa questão de você compreender se o seu corpo consegue produzir bons movimentos. Eu não gosto muito de utilizar a palavra padrão, né? Que às vezes a palavra padrão de movimento, ela chega numa teoria que, olha, tem que ser exatamente assim, todo se não mundo fosse dentro do quadradinho, né? do quadradinho. Não, eu estou dizendo produzir bons movimentos, aonde eu tenho uma máxima que eu acho muito legal, Rei. Se um dia eu escrever um livro, acho que vai ter esse título, que é ter a máxima força, com o máximo controle, com a máxima amplitude, onde você gere sucesso. Se a gente conseguir entender para qualquer coisa esses três pontos, na hora que eu acabar acho aqui, já vou te mandar um artigo, você já começa por ele e já começa escrevendo seu livro. Um artigo incrível que fala movimento, flexibilidade, força, gesto motor, controle. Sensacional, você vai gostar. Eu falo muito disso. Então, assim, eu comento tudo isso de tanta coisa que a gente vai estudando, a gente vai entendendo, dos cases, né? E que tudo tem solução, tudo dá para trabalhar. Não tem nada que falar, isso é impossível de se fazer. Até movimentos que hoje a gente fala assim, esse movimento está compensatório. Calma, vamos equilibrar os grupos musculares, vamos trabalhar grupos musculares que estão desativos, vamos descompensar o outro. Se o outro tiver com alguma dor, né, alguma coisa mais crônica, a gente vai conseguir diminuir o esforço daquele grupo muscular. A lógica é que ele comece a não ter tanta dor assim. Eu falei para você que a gente ia conversar meia hora, falta 2 minutos para completar 1 hora, hein? Vamos lá. Nossa! Gente, eu falo demais, desculpa, eu vou falando. Não, porque tá ótimo, só para a gente chegar nas considerações, senão daqui a pouco eles cortam a gente de novo. É tão legal, assim, porque na verdade a gente fala, nós estamos falando nós dois aqui, tem bastante gente que já entrou, já saiu, mas que estão aqui conosco ainda, é assim, chega a ser um desabafo, um apelo, e principalmente, eu tenho hoje, Renata, um grande problema, e um problema bom, que é um pouco de falta de tempo de poder falar com as pessoas.
E às vezes eu olho no meu WhatsApp, tem lá 30 mensagens, eu não consigo, meu Deus, tanta gente querendo falar comigo, eu não consigo. Qualquer dia eu vou fazer uma live só pedindo perdão para todo gente, não é porque eu não quero, é porque falta de tempo mesmo, né? E às vezes numa live como essa, tem tanta riqueza de coisas que as pessoas me perguntam tão pontuais para Você alguém, consegue responder, né? respondendo todo mundo, né? Então, depois que você conseguir salvar, eu vou tentar recompartilhar, não sei como é que a gente pode fazer. E então, na verdade, chega a ser um apelo, um desabafo que é assim: não existe atalhos, não existe pílulas mágicas, existe esforço, existe estímulo, existe aquisição, né? Não vou falar padrão, né? Existe aquisição de movimento, repertório, aumentar tudo isso. E, gente, principalmente, tem uma parte muito legal de qualquer atividade física, que é uma parte hormonal. Todo estímulo que nós, né, propiciamos ao corpo, querendo ou não, a gente vai fabricar um hormôniozinho ali, né? A gente vai fabricar uma endorfina, uma ocitocina. Cara, curta isso. Esse é um remédio gratuito que nós mesmos produzimos, aqueles hormônios do bem-estar, que toda criança precisa ter para ela melhorar o comportamento em casa, para ela ficar tranquila, para ela não estressar por qualquer coisa. É um conjunto de coisas que tem que ser umas 10 lives para a gente aprofundar, chamar amigos psicólogos, amigos da nutrição, para a gente explicar que, gente, é equilibrar, não podemos negligenciar a atividade física. E eu sei que é muito complexo hoje você falar com um adolescente, com um pré-adolescente, com uma criança, sobre a importância da atividade física. Eu sei que muitos pais Ter hoje prazer no movimento, né? Eu acho que é têm mais prazer no até do que a prática movimento, do né? esporte e tal. Exato. Então, assim, não desistir, tentar encontrar alguma coisa. Tem coisas tão simples que a gente pode fazer em casa e tentar recuperar alguma coisa da infância de vocês, de tudo que todo mundo tem para os filhos. Vai lá pular corda, vai fazer amarelinha, vai brincar de pega-pega, muda de direção, vai fazer... eu nem sei aquele que batia nas costas do cara e pulava, esqueci. Vai fazer qualquer brincadeira do gênero que dá tempo e a gente consegue operar. E para aquelas pessoas que participaram da live, que estão na live, que querem falar assim, Elton, eu sou da competição, o que eu preciso fazer? A mesma coisa, pessoal. Estímulo motor, repertório motor, tá sempre ali, a gente vai ganhando, vai adquirindo, e aquilo é uma poupança. Em algum momento você usa aquilo. Em algum momento aquele músculo ele se ativa, você consegue mais do que um músculo que está desativado. Então, mais ou menos isso aí para a galera entender. Isso aí, muito bom, Elton. Gostei demais. Muito obrigada mesmo, porque você aceitou mais uma vez esse convite. Eu vou deixar gravado assim, tem uma outra parte do comecinho, vou deixar as duas gravadas aí para o pessoal que quiser rever, tá? Quem tiver direto nessa, volta que tem mais uma outra lá, um pouquinho que daí caiu aqui nossa conexão. E depois eu sempre, todas essas, viu, que eu tenho feito, demora um pouquinho, né? Porque dá trabalho. Eu sempre mando para editar, faço um texto resumo e coloco no site, então a qualquer momento, e daí o pessoal consegue ouvir aí acelerado. Ali, ó, qual o seu Instagram? Elton, como que é? Esse Instagram pessoal seu que você tá? Treinador underline Elton. Lelarto. Treinador underline Elton. Tem também o da Soccer Labs, né? Que você O Soccer quer underline Labs. Mas a Renata, depois, ela entra no da Renata, vai ter alguma coisa marcado lá. Sim, aí é só marcar lá que eu vou marcar você, o seu pessoal e o seu institucional lá, tá bom? Gente, Legal. valeu demais, demais. Quem puder fazer um print aí para depois a gente repostar no Stories, fica bem show, fica bem legal. Obrigadão mesmo, viu, Elton? Vou Tchau, desligar aqui, obrigado, ó. pessoal. 3, 2, 1, até mais, hein? Tchau.